agora, porque o Sanaflix veio para mudar o jeito como você estuda medicina e mudar para melhor. Primeiro, você pode confiar na gente. Nós somos o maior projeto de educação médica do Brasil. E não é só porque temos estudantes em todos os estados brasileiros e em 10 países no mundo. Nem porque tem estudantes de medicina em mais de 300 faculdades do Brasil usando o Sanaflix. É porque temos uma equipe de mais de 150 pessoas trabalhando para melhorar a qualidade do seu estudo e a maneira como ele chega até você. Nós nascemos da vontade de revolucionar a maneira como você tem acesso à educação médica. A gente acredita que o valor que você dá para a oportunidade de estudar com a gente é o investimento no profissional médico que você vai conseguir ser. Por isso, é importante que você possa acessar a gente de onde estiver. Por exemplo, se você precisa usar o Sanaflix além do desktop, desenvolvemos o nosso aplicativo. Assim você pode otimizar seu tempo aproveitando o nosso material de qualquer lugar e com o mesmo conteúdo. Afinal, quem estuda com a gente sabe bem o que a gente tem de bom. São mais de 700 resumos para você fixar o que aprendeu, 300 fluxogramas para te ajudar a conectar os assuntos, 700 mapas mentais para estudar de forma ativa e, claro, mais de 1.600 videoaulas para assistir quantas vezes quiser. 4,5 de 5 é a nota geral das aulas por nossos estudantes. Elas são dinâmicas e objetivas e estão sempre melhores. Temos uma preocupação especial em aperfeiçoar a metodologia e a didática da nossa equipe de professores padrão USP. Eu acredito no Sanaflix e eu invisto meu tempo na preparação das aulas porque eu lembro de mim. Quando eu estava no 4º ano, eu tinha a disciplina da reumatologia que era muito difícil, eu quase bombei. Eu fico pensando, se eu tivesse a Aline para me explicar artrite reumatoide, com certeza aquela prova teria sido bem mais fácil. Quando eu comecei a entrar na área do ensino, eu ficava maravilhado, velho, eu consigo impactar positivamente na vida de diversas pessoas de uma vez só. O número de pessoas que eu estou impactando, velho, que eu estou ensinando e capacitando eles para que eles vão e na extremidade lá possam ajudar as pessoas e melhorar, sabe? E fazer um atendimento adequado, fazer um atendimento bem feito. Isso é sensacional, velho. Isso é muito reconfortante. Estudar medicina não pode ser caro, tem que ser fácil. Aproveite nossos planos e assine agora. A partir de R$19,50 por mês você pode ter acesso a todo o conteúdo sem restrições. E se você ficou ainda na dúvida e quer fazer um teste, fique à vontade. Experimente o Sanaflix por 7 dias agora. Então, gente, olá. Eu fui convidada para falar um pouco sobre luta e perda em relação profissional, né? Eu sou Marília Nery, sou psicóloga, me formei em 2009, tenho especialização em família em hospitalar, mestrado e estou terminando o doutorado agora. Atualmente, eu sou sócia do Espaço Semente, né, que é um espaço em Santana de Jesus para cuidar do ensino e pesquisa. E a gente tem como proposta fazer algumas atividades educacionais como essa aula, né? Então, o título da aula que eu fui convidada a falar foi Luta e Perda, como profissional lida com isso. Vocês vão ver os slides aí passando. E uma das coisas que eu fiquei pensando quando eu estava fazendo a aula é que eu chamei de o começo do fim, né? Vocês passaram por alguns módulos até estar comigo hoje. E uma das coisas que eu fiquei pensando quando eu estava vendo a ordem de temática quando a gente fala de curso é que muitas vezes a saúde dos profissionais e dos cuidadores sempre é falado no final do curso, né? É uma coisa que eu faço quando eu dou aula, uma coisa que é quase como uma compreensão geral, ou seja, meio que um acordo, né, tácito das coisas. E não sei se vocês já perceberam isso, mas a gente acaba sempre pensando um pouco sobre isso, do quanto a saúde dos profissionais de saúde é importante, né? E o quão pouco ou no final das oportunidades que a gente tem para discutir saúde, que a gente fala sobre isso. E eu queria convidar vocês para refletir um pouco sobre isso, né? Para a gente perceber que a saúde dos profissionais, na verdade, deveria ser uma das primeiras coisas a se pensar.
Porque quando a gente está lidando com o cuidado a outra pessoa, né, e em mais vários momentos vocês vão me ver, eu sempre vou me referir a outras pessoas, que eu considero que isso abarca o grande número de pessoas, né, inclusive. Então, quando a gente lida com a saúde de outras pessoas, a gente tem que estar atento à nossa saúde, primeiramente. Não nos colocar em primeiro lugar em todos os sentidos, mas nossa saúde ela tem que ser, né, importante, porque nos afeta e afeta as outras pessoas que a gente trabalha. Então, eu fiz isso, né? Essa proposta dessa aula foi exatamente eu fazer o começo e o fim. Então, eu trouxe alguns questionamentos para a gente pensar sobre questionamentos que eu também faria no final da aula, né? O primeiro pensamento é, você pensou sobre a morte hoje? A morte é um tema que não é muito falado e é um tema que a gente não conversa em mesa de bar, numa reunião de amigos, de família, né? Pouca gente fala sobre isso. Então, você já se perguntou se hoje, né, talvez com esse curso você tenha pensado um pouco mais sobre morte, mas você já se percebeu pensando sobre morte no seu cotidiano, normalmente, né? E uma coisa bem interessante é que a gente, às vezes, não se permite ficar triste com a morte de outra pessoa. Esse também é um ponto que eu acho muito importante para a gente começar a discussão de como é importante que profissionais de saúde pensem e reflitam sobre morte e luto. Então, muitas vezes, quando a gente chora a morte de uma outra pessoa, seja da nossa família ou não, as pessoas costumam dizer: ah, mas não chora, não fica triste. Ou usam uma máxima que pode ser altamente negativa para as pessoas que estão ouvindo, que é você tem que ser forte, né? Tristeza não é sinônimo de fraqueza. Caso nenhuma dos profissionais tenha falado, ou até que já tenha falado, os profissionais que vocês tiveram contato até hoje, eu achei por bem reforçar, né, ou destacar, que a gente pode ficar triste com a morte de uma outra pessoa, né? E não apenas de uma outra pessoa, mas de um cachorro que a gente tem que é muito querido, né? De um animal de estimação, seja ele qualquer, ou até de uma planta. A gente tem o direito de ficar triste quando perde alguém ou algo. Esse é um sentimento genuíno que a gente tem que prestar muita atenção. E muitas vezes, quando a gente está no corre-corre do trabalho, num contexto de um hospital ou qualquer unidade de saúde, né? Atenção, desde a atenção primária, a gente não se permite entrar em contato com essas mortes. Porque não dá tempo, porque eu tenho burocracia para responder, porque tem outros pacientes me esperando. Mas isso é muito importante. A gente precisa fazer contato com esse sofrimento. Então, a gente precisa entender o que é que o sofrimento me causa, para quando a gente vê o sofrimento do outro, a gente fazer um contato menos adoecedor para a gente e para o outro também, né? Com isso, eu vou falar durante a aula algumas experiências pessoais que eu tive trabalhando enquanto psicóloga no contexto de saúde, e com isso a gente também levanta uma ideia de que a gente tem que autorizar, entre aspas, a minha dor e a dor da outra pessoa. Por que eu falo isso? Quando eu trabalhava em Salvador, no hospital da Rede SUS, né, do Sistema SUS, desculpa, eu tive uma paciente, eu fui chamada para atender uma intercorrência na enfermaria. Era uma paciente que estava com a suspeita de um câncer no externo, né, que é esse osso que a gente tem aqui, para quem não sabe. Foi a primeira vez que eu ouvi falar num câncer desse tipo, eu não sabia, né? Foi a primeira pessoa que eu tive contato num câncer tão diferente para mim, para a realidade que eu estava acostumada. Uma coisa interessante é que ela era daqui de São Antônio de Jesus, da onde eu estou falando, então isso fez um vínculo importante para ela também, quando eu disse que eu também era daqui. E ela estava lá afastada das pessoas, sozinha na enfermaria, com outros pacientes, claro, mas sozinha das pessoas da família. Então, muitos momentos ela falava durante o atendimento que as pessoas não deixavam ela chorar, que as pessoas queriam consolar a dor dela. Bom, se a gente pensar um pouco, ela era uma menina nova, de 25 anos em média, ela estava sozinha,
numa cidade diferente. Para muitas pessoas, Salvador é uma capital, é uma cidade gigante, né? Para mim, que morei lá quase 10 anos, é uma cidade como qualquer outra, mas tem essas considerações. E muitas vezes a equipe de saúde não deixava ela chorar porque queria consolá-la, obviamente. Eu não estou aqui falando mal da equipe de saúde. O que eu estou falando é que, às vezes, a gente tem uma boa intenção que não é tão boa para a pessoa que está em sofrimento. Então, a gente precisa se autorizar, né? E autorizar a outra pessoa. Nesse caso, eu disse a ela que os médicos costumavam receitar remédio. E eu ia receitar choro para ela. Né? E pode parecer uma coisa muito simples, mas foi no atendimento subsequente, quando eu voltei, retornei, ela disse que ela usou isso. Então, ela usou o meu poder enquanto profissional de saúde para que as pessoas deixassem ela chorar em paz. Né? Ela disse que quando ela estava chorando em alguém da equipe, ou até familiar de outras pessoas, né, que davam suporte a ela, vinham pedir para ela não chorar, ela dizia, mas a psicóloga mandou eu chorar. Né? Então, é assim que a gente autoriza a minha dor e a dor da outra pessoa. Eu não sei o que ela estava passando. Eu não sou ela. Eu não posso me colocar no lugar dela. Mas eu posso imaginar que para ela, né, se ela tiver vontade de chorar, ela tem o direito de chorar. Então, são esses pequenos detalhes, que são grandes detalhes, que são muito importantes para a realidade que a gente vai enfrentar. Né? E com isso também, é uma coisa importante para a gente pensar que quando a gente está lidando com o fim da vida de outras pessoas, e até pessoas com quem a gente não tem um vínculo familiar, um vínculo de amizade, as mortes que nos foram significativas, elas podem ser rememoradas. Como? A gente pode lembrar da morte de uma pessoa próxima, de uma morte mais recente, ou de uma morte que tem mais tempo, e tudo isso pode afetar o nosso trabalho. Então, pensar sobre a morte é ter o momento para nos autorizar a chorar a morte das pessoas, nos autorizar a ficar triste com as pessoas, entrar em contato com aquele sofrimento, nos ajuda a ser profissionais de saúde mais éticos e melhores para as pessoas e para a gente também. E aí eu trouxe uma parte de um livro de Gilberto Gil que, para mim, foi uma sacada genial que ele teve, né? Como outras que ele já teve, que ele diz que não tem medo da morte, mas sim medo de morrer. Né? Que é uma diferença muito simples, mas que faz toda a diferença. Né? A gente não vai ter medo da morte, a gente tem que ter medo, não a gente tem que ter, mas a gente sente o medo, na verdade, de morrer. E como ele diz, é que a morte já é depois que eu deixar de respirar. Morrer ainda é aqui. Então, a morte está muito mais ligada a outras pessoas do que o nosso morrer. Curiosamente, a morte, o morrer e o luto são um dos temas na saúde que eu mais me interesso em estudar. Por que eu falo curiosamente? Porque eu me interessei em estudar luto porque eu tinha medo de morrer. Né? Então, quando eu estava na faculdade ainda, eu morria de medo de morrer. Né? E aí eu comecei a estudar para entender por que aquele medo era tão forte e me aproximar do tema. Né? Muitas vezes a gente tem medo do que a gente não conhece. Não é à toa que a morte é tão isolada, né? Em muitos contextos, principalmente nos contextos de saúde. Então a gente enfrenta os nossos medos. Se a gente não der conta sozinho, pedindo ajuda, né? Que isso é uma coisa importante que a gente vai falar também um pouco mais à frente. Então, eu não me ative a definir a morte, o morrer, a trazer toda essa discussão teórica sobre a morte, né? E foquei especialmente em falar como o profissional pode lidar com essas situações. Só que eu queria destacar alguns pontos. Né? Primeiro, a morte não é um acontecimento, ela é um processo. Como assim? A partir do momento que a gente nasce, né, no ciclo de vida, a partir do momento que a gente nasce, a gente já está morrendo, mas a gente não pensa sobre isso. E muitas vezes a gente não daria conta de pensar isso o tempo inteiro. Então a gente também não pode se cobrar a pensar sobre isso o tempo todo. A gente tem que ter espaço para refletir sobre a morte, é importante. Então ela não é um acontecimento
adoecimento chega no momento que o coração para de bater. Na verdade, a morte é um processo. E quando a gente tem um adoecimento, né, como o caso, quando a gente recebe um diagnóstico de um câncer, a gente está naquele processo. Né? Se for um câncer terminal, que não existe mais possibilidade de cura, é aquele processo de morte. Não é uma morte instantânea. Não é uma pessoa que teve um infarto agudo e morreu. Né? Mesmo recebendo os primeiros socorros, ela não resistiu. Então, essa morte, para além desse processo que atravessa a nossa vida, ela também, mesmo no momento do diagnóstico, ela é um processo que ele se intensifica. E são questões que a gente tem que ter em mente. Né? E aí, uma coisa importante também é que a gente tem, é que muitas vezes na saúde, a gente tem uma certa luta contra a morte. É um fenômeno atual que já tem algum tempo. Que já tem um tempo não é tão atual, de 2000 para cá, é um tempo muito mais longo. E a gente, nessa luta contra a morte, a gente acaba esquecendo de entrar em contato com o sofrimento. E eu falo a gente porque eu também posso fazer isso. Não é porque eu gosto de estudar a morte, mas porque eu sou psicóloga que eu não vou fazer esse contato. Além disso, a gente tem que entender que a morte é o que gera o processo do luto. Né? E que são dois acontecimentos. Né? Tanto o processo da morte, do morrer, quanto o processo do luto, elas não podem ser desconsideradas. Né? Os sentimentos que geram após, ou mesmo antes, né, como no módulo que vocês tiveram sobre o luto antecipatório, mesmo nesses momentos, a morte ela não deve ser desconsiderada, e nem esse luto, né, o que vai acontecer depois dessa morte, principalmente. E outra coisa também que a gente tem que ter em mente nessa luta contra a morte, a gente acaba por não entender o que a morte significa para cada uma das pessoas. Então, quando a gente se aproxima de um paciente, de um cliente, de um usuário, seja o nome a gente quer, a gente tem que entender que essas pessoas elas têm concepções muito diferentes sobre a morte. Tem pessoas que nunca viram a morte de perto, né? Que não perderam nenhum animal de estimação, que nenhuma pessoa da família morreu, que não mora num bairro que a morte está ali próxima o tempo inteiro, como infelizmente acontece com algumas pessoas. Né? Então a morte não está no cotidiano dessa pessoa. E tem muitas pessoas, muitas vezes por conta de questões espirituais, né, de religião, de questões religiosas ou não, elas têm concepções muito diferentes sobre a morte. Então, a gente tem que considerar essas concepções e tem que considerar também as nossas próprias concepções sobre a morte. Então, se eu tenho uma concepção sobre a morte que é diferente do paciente que eu atendo, da pessoa que eu atendo ali, que eu estou prestando cuidado, não tem nenhum problema nisso. A gente só tem que respeitar essas diferenças. Então, enquanto profissionais de saúde, vamos falar um pouco mais sobre isso. A gente tem que entender que, para além de um preparo técnico, a gente tem que ter uma atuação bastante crítica e atenta à sociedade. Então, a gente tem que entender, muitas vezes, o que essa sociedade traz para a gente quando ela entra nas unidades de saúde. Né? A sociedade que eu falo, as pessoas que vão ser atendidas por nós. E a gente tem que ter uma atuação bem crítica. Não adianta eu chegar para um profissional, para um usuário, e dizer a ele que ele tem baixa adesão ao tratamento porque ele tem preguiça ou porque ele não quer tomar o remédio. Um exemplo que não tem nada a ver, mas que fala um pouco disso. A gente tem que ter um olhar crítico sobre aquilo e buscar entender por que a pessoa está fazendo isso. Não cabe apenas ao psicólogo compreender o paciente. A gente tem outras funções, que não é o tema da aula, mas a gente tem que entender essa atuação crítica, inclusive em relação a essa morte. Né? Muitas vezes a gente recebe uma proposta de trabalho que é num lugar diferente do lugar que a gente morava. Então a gente tem que entender, ou num bairro diferente, não precisa ser nenhuma cidade diferente. Então a gente tem que entender essa realidade desse contexto que a gente está. Outra coisa que eu acho muito importante, que tem a ver com o que eu citei sobre o autorizar a dor do paciente ou do usuário, é que a gente está lidando com o poder. A gente fala muito do poder médico. Né?
mas a gente tem que entender também que todos os profissionais de saúde, eles têm um poder. A gente chama muitas vezes, pode chamar isso da síndrome do jaleco branco, né? A gente tem o poder de mudar e afetar a vida das pessoas que estão à nossa volta, principalmente quando a gente está de jaleco e a gente se apresenta como profissional de saúde. E muitas vezes, todos os profissionais de saúde viram doutores. Não importa as diferenças que a gente tente explicar, as diferenças que a gente não é da área de medicina, por exemplo, no meu caso, que eu sou da área de psicologia. Todos nós temos esse poder, né? Então, esse é um poder que a gente tem que ter sempre em mente, né? E ter esse olhar crítico. Que é muito bom, muitas vezes, sentir, né, a força desse poder. Claro, todo mundo quer se sentir importante para as outras pessoas, mas a gente também tem que entender que, às vezes, a forma como a gente fala com o paciente, ele pode afetar, né, o tratamento desse paciente. E pensando de um outro lado, pensando na nossa subjetividade, esse poder que profissionais de saúde pode fazer com que, às vezes, a gente não reconheça os nossos limites, né, que é um outro tópico. Eu costumo dizer que, às vezes, a gente quer brincar de Deus. Quando a gente diz, né, que quando a gente, eu estou falando profissionais de saúde, dizem que a pessoa tem um X tempo de vida e aquela pessoa vive mais um ano, que aquela pessoa não passa dessa noite. Enfim, quando a gente usa termos assim, é o que eu chamo de brincar de Deus. A gente está dizendo às pessoas quando elas vão morrer, quando elas vão viver. Esse é um dos lados do nosso poder, né? A gente está dizendo às pessoas se elas vão viver ou morrer. A gente está fazendo contato o tempo inteiro com a morte e com a vida das pessoas. Além disso, a gente acaba, por esse brincar de Deus, a gente acaba não reconhecendo os limites da nossa atuação. E qual a importância de reconhecer os limites da sua atuação? Quando você não está muito bem, né? Porque, por exemplo, pense que você está vivendo um momento na sua vida que uma pessoa da sua família está internada e você trabalha, né? Se a gente pensar no contexto da oncologia, a pessoa está internada, uma pessoa da sua família, uma pessoa próxima da sua família está internada com câncer ou com a suspeita de um câncer. Essa pessoa pode estar em cuidados paliativos, né, já, né? E a gente está entrando em contato com pessoas que também a gente trabalha, com pessoas que estão vivendo essas mesmas coisas. Muitas vezes, algumas dessas questões podem bater na gente de uma forma que a gente não consiga nem controlar as nossas reações, né? Então, a gente pode, às vezes, ser até agressivo com os pacientes, né? Porque isso está acontecendo. Eu lembro de um caso que, para mim, foi um caso que me marcou muito. Foi logo depois que eu me formei, quando eu entrei no hospital para trabalhar enquanto profissional mesmo, não como estagiária, e eu tive um paciente que estava com falência de acesso, eu trabalhava na meteorologia nessa época, e esse paciente estava com falência de acesso, ou seja, ele não podia mais fazer nenhum tipo de diálise. E uma das residentes de medicina, ela tinha uma postura nesse dia específico. Eles dois estavam batendo boca, né, que a gente pode chamar assim. Eles estavam muito agredidos um com o outro, reativos. O paciente estava reativo porque ele sabia, ele estava encontrando em contato com a própria morte, ele sabia que não tinha mais nada a ser feito em relação à cura, problema de saúde dele, né? Ele sabia disso e ele tinha momentos de agressividade com a equipe. E a residente, depois eu fui abordá-la, né, depois de fazer o acolhimento ao paciente, eu descobri que o cachorro dela estava morrendo em casa. Então, esses os momentos que a gente tem que ter ciência dos nossos limites. Claro que dentro de um hospital ou de qualquer unidade de saúde, muitas vezes a gente não pode dizer hoje eu não vou trabalhar porque eu não estou bem. Mas a gente pode pedir ajuda a outros profissionais para dividir o peso com a gente, né? E é importante, mesmo que você não possa deixar de trabalhar naquele dia, que você reconheça que aquilo está te afetando. E aí a gente entra nessa ideia do despreparo para lidar com as questões emocionais e para o cuidar.
Muitas vezes, e aqui esse curso é uma ótima oportunidade para a gente lidar com isso, muitas vezes a gente não tem esse preparo. A gente não discute essas questões. E a gente não está pronto para cuidar, a gente está pronto para curar as pessoas. Né? E aí, quando eu falo um pouco sobre profissional de saúde, eu sempre questiono e me questiono também. A psicologia é a única que se permite essa auto-reflexão? No nosso trabalho enquanto psicólogo, a gente tem a supervisão, né? Que é quando a gente é recém-formado, ou até muitos anos depois, que a gente está com um caso que nos mobiliza, que traz alguma coisa, que é um caso difícil e que a gente precisa de suporte, a gente tem, além de realizar a nossa psicoterapia individual, né, enquanto cliente, a gente também faz a supervisão, que é para discutir os casos. Né? Que é um pouco o que outros profissionais de saúde fazem em sessões clínicas, mas é com uma profissional da psicologia especificamente e para rever as nossas condutas e os próximos passos. Eu acho que esses momentos são de extrema importância para a gente promover essa auto-reflexão. Né? O que daquele paciente está me mobilizando? O que me deixa triste? O que faz eu me sentir mais sensível com ele? Por que ele às vezes faz com que eu fique com raiva, né? E tá tudo bem, essa é uma outra questão importante. Tá tudo bem a gente sentir raiva de um paciente, a gente sentir tristeza por um paciente, né? Como eu falei antes, não é só em relação à tristeza. Raiva também é um sentimento. A gente não pode jogar a nossa raiva em cima dele. Essa não é uma postura ética. Mas a gente pode abrir uma brecha para aquele atendimento e ir para um lugar onde a gente possa extravasar aquela raiva de uma outra forma e tentar entender por que aquilo está mexendo tanto comigo. Né? Então, são esses os momentos que a gente precisa ter esses espaços para discutir essas questões. Seria muito importante que, para além de discutir os casos clínicos dos pacientes, a gente também tivesse momentos para sentar e dizer o que esse paciente está mexendo comigo, como é que vocês estão sentindo a morte de um paciente, o processo de finitude desse paciente, que seriam a gente formaria uma rede de apoio entre profissionais, né? Que é uma outra coisa muito importante. A gente tem que lembrar que, enquanto profissionais de saúde, fora quando a gente atende em consultório específico, né, modelos mais tradicionais, que a gente só atende um profissional de saúde e um paciente, ou mais clientes, a gente tem que entender que a gente não está sozinho. A gente não está sozinho nunca quando a gente está lidando com instituições de saúde. Tem outras pessoas que podem nos ajudar nesse processo. E aí, nessas questões todas sobre a nossa reflexão, a gente tem que se perguntar como é que anda a saúde, a nossa saúde enquanto profissional de saúde, né? Se a gente não tem esses espaços para pensar sobre isso, e a gente não está falando só de saúde mental, a gente está falando de saúde como um todo. Né? Na minha trajetória dentro de hospitais, eu sempre vi pessoas que iam trabalhar muito doentes, estavam com febre, né, que estavam. Então a gente acaba, por uma questão bonita, né, altruísta, e também por uma cobrança do próprio contexto, a gente acaba deixando a nossa saúde de lado para cuidar da saúde do outro. E o que é que gera isso? Se a gente não cuida da nossa saúde, se a gente não reflete sobre a nossa saúde, se a gente não promove momentos de bem-estar para nós mesmos, a gente pode desenvolver um esgotamento, uma burnout, né? A síndrome de burnout, que é a síndrome que está ligada a esse esgotamento total relacionado ao trabalho, e pode ter outras repercussões emocionais que podem ser muito menores, né, do ponto de vista de uma qualificação de uma síndrome do burnout especificamente, mas que podem afetar o nosso dia a dia. A gente pode ter uma dificuldade de concentração, a gente pode apresentar um grau de estresse elevado, enfim, a gente tem vários tipos de repercussões e a gente precisa pensar sobre elas. E, como eu falei, a gente precisa se autorizar primeiro, né? Reconhecer que a nossa vivência como profissional de saúde afeta a nossa subjetividade, nos afeta enquanto pessoa, para a gente se autorizar a entrar em contato com essas emoções.
E se não der para fazer isso sozinho, se você não tem espaço para fazer isso, o apoio psicológico, né, a psicoterapia especificamente, ela existe para isso, né, para nos dar esse suporte, para trabalhar nas questões, para desenvolver ações, estratégias de autocuidado, de autorreflexão, enfim, uma série de coisas que é uma ótima ferramenta para nos ajudar nesse processo. E aí eu trouxe um questionamento. Existe uma técnica específica para o enfrentamento da morte e do luto? Não. A gente não tem nenhum protocolo que nos diga o que a gente deve fazer especificamente quando a gente está lidando com morte e com luto. A gente tem protocolos que nos ensinam a comunicar mais notícias, por exemplo. A gente tem protocolos que nos ensinam a como preparar o corpo de um paciente que veio a óbito, né? A gente tem esses protocolos. Mas quando, por exemplo, o médico, a médica, ele dá a notícia do óbito para um familiar e esse familiar sai correndo, ninguém nos ensina o que fazer, né? Ninguém nos ensina o que fazer quando a gente se sentiu muito tocado com a morte daquele paciente específico. Então, são questões que não existe um protocolo fixo sobre o que fazer. A gente pode ter o preparo, né? E aí, uma das coisas que eu vou falar no final também. A gente tem que estar preparado. E esse preparo começa na nossa reflexão. Esse preparo começa no estudo dessa morte, que a gente às vezes silencia tanto, né? E aí uma última, tem um errinho no slide, mas enfim, dá para compreender. Se o luto ele é processual, ou seja, ele é um processo, ele precisa de um tempo para ser vivido e para ser elaborado, a gente chama de elaborar, não é esquecer aquela pessoa, mas de que a gente consiga se readaptar ao cotidiano. Esses profissionais de saúde, nós profissionais de saúde, a gente possui esse tempo. E quando um paciente morre, né, a gente tem outros pacientes para cuidar, mas a gente precisa ter um momento, nem que não seja naquele momento específico, mas a gente precisa de um tempo para pensar, refletir e sentir, né? Porque a gente também pode entrar em contato com a morte dos nossos pacientes, principalmente quando a gente está lidando com pacientes de longa permanência, com pacientes de tratamento de doenças crônicas. Não são pacientes que ficaram internados um dia, faleceu, são pacientes que a gente tem uma história também, né? Então a gente tem que considerar isso. Como eu falei, a gente tem que diferenciar, que a gente muitas vezes a gente é formado para curar, mas não. O que a gente tem que ter em mente é que a gente é formado para cuidar das pessoas, né? A gente trata muitas vezes a morte como um inimigo, né? Com a guerra. É a guerra contra a morte, a guerra contra esse inimigo. E não é assim que a gente tem que olhar. A gente tem que lidar com as pessoas que estão nesse processo de vida, né? A gente tem que ver que o cuidar é muito mais importante do que simplesmente eliminar a doença daquela pessoa. Muitas vezes, o cuidado que a gente despende a ela é o que ela precisa para aquilo, né? E aí eu lembrei de um caso que, para mim, é um outro caso. Na minha história, vários casos me afetaram muito. Mas eu lembro que muitas vezes a gente acha que a gente tem que fazer muita coisa nesse cuidado. E aí eu não estou falando de questões como administrar um medicamento, né, funcionar uma veia, enfim, fazer um procedimento cirúrgico, não estou falando disso. Mas eu estou falando que muitas vezes o cuidado com o paciente, que é esse cuidado para além da cura da doença, que tem a ver com conforto, tem a ver com acolhimento, pode vir através do silêncio. Eu vivi uma situação quando eu estava estagiando ainda, que eu acompanhei um paciente e que a gente estava no... Ele ficou internado há muito tempo na UTI, ele foi fazer uma cirurgia, teve um choque e ficou internado há muito tempo. Então, eu conheci o paciente através do contato que eu tive com o filho dele, que eu visitava regularmente todos os dias, em todos os visitas. Quando esse paciente despertou, né, ele voltou à consciência depois do coma induzido que ele estava por conta do choque, ele não me conhecia, obviamente, mas eu conhecia ele. Então,
foi, eu não tinha um vínculo com aquele paciente, eu tinha um vínculo com o filho dele. E aí, enquanto estagiária, eu ficava um pouco desconfortável com aquilo, porque eu disse, como é que eu vou fazer vínculo com essa pessoa? E a gente não teve muito tempo, né, de contato. Bom, ele, infelizmente, precisou amputar metade do pé. E eu lembro um dia que eu voltei, eu já estava na enfermaria nesse dia. Eu entrei no quarto, ele estava com um primo. E ele estava sentindo muita dor por conta da amputação. E os remédios já tinham sido dados, estavam chamando, aguardando a equipe médica para fazer uma reavaliação dos medicamentos para ver se conseguia diminuir a dor. Então não havia mais nada entre grandes aspas a ser feito. O que eu fiz? Eu sentei do lado dele e eu fiquei com ele. Só aquilo não é só. Foi suficiente para no outro dia ele me agradecer muito. Por quê? O que eu disse para aquele paciente? Eu estou aqui disponível para você. Isso é cuidado. Claro, muitas vezes, quando a gente tem uma enfermaria cheia, no caso do hospital, e a gente tem muitos pacientes para cuidar, a gente não tem esse tempo de ficar 1 hora sentado ao lado do paciente. Mas a gente tem outras formas de demonstrar esse cuidado. E é isso que a gente tem que ficar atento. Né? Outra coisa se a gente parar de ver que a gente tem que curar os pacientes e que a gente tem que cuidar dos pacientes, a gente pode rever e também revendo a nossa noção sobre a morte, uma noção cultural sobre a morte, então pensar sobre essa morte, faz com que a gente possa parar de ver a morte como um fracasso, como uma derrota. A morte, ela faz parte do ciclo da vida. A gente aprende isso desde a escola. Eu costumo sempre fazer essa pergunta quando eu estou falando sobre morte para as pessoas. Quando você era criança, você plantou feijão no algodão? Né? É uma coisa que eu fiz muito na minha infância. E a gente levava para a escola esse feijãozinho, esse broto formado. Mas em algum momento ele vai morrer. Então, a gente aprende desde muito novo que esse é o ciclo da vida. Mas a gente fala disso em relação a plantas, mas às vezes a gente não fala isso em relação a pessoas. Mas tá todo mundo junto. Né? Então a gente não pode ver como um fracasso, como uma derrota. A gente até pode, né? Claro. Eu não posso dizer como a outra pessoa deve sentir. Mas a gente tem que repensar por que eu vejo assim dessa forma. Será que é porque eu estou nessa guerra contra a morte? Uma guerra contra a doença? Então são questões para a gente refletir. E aí eu trago um outro relato, que foi desse mesmo primeiro paciente que eu falei, que a residente estava muito mobilizada com ele, porque ela estava vivendo um processo de adoecimento sério do cachorro dela. E o outro residente, nessa época, eu lembro que um dia eu entrei na enfermaria e ele estava muito nervoso. E quando eu perguntei a ele o que estava acontecendo, ele simplesmente gritou no meio da enfermaria que ele não ia assinar o atestado de óbito desse paciente. Então, se a morte acontecesse no momento que ele estivesse de plantão na enfermaria, o que ele estava me dizendo? Eu não dou conta de atestar a morte dele. Né? Para a gente entender um pouco também, como eu falei, às vezes é um paciente que a gente desenvolve um vínculo. Esse era um paciente que fazia hemodiálise há 8 anos. Era um paciente que, no hospital que a gente estava, ele estava lá há 4 anos. Então, não é uma pessoa que chegou num dia e morreu no outro. É uma pessoa que 3 vezes por semana ele estava lá. E aquele residente estava lá muito mais do que eu, muitas vezes. Né? Ele às vezes estava de plantão no final de semana. Né? Eu tinha outras unidades para atender, ele só estava ou em uma diálise ou na enfermaria. Então o vínculo, né, é muito importante e a gente não pode considerar isso. Esse foi um caso, eu tinha acabado de chegar, eu devia ter 3, 4 meses no hospital, mas foi um caso que mexeu com toda a unidade de nefrologia. Porque era um paciente que tinha vínculo com todo mundo, que tratava as pessoas bem, né? E tinha uma história dentro daquela instituição. Então a gente não pode desconsiderar isso, a gente não pode desconsiderar nem como aquilo nos afeta. E aí a gente tem que ter, tanto em relação à oncologia, tanto em relação ao Covid, que eu deixei para falar um pouco mais à frente, que eu queria falar um pouco mais geral, a gente tem que entender que em vários contextos de saúde, a gente deve olhar a morte como nossa companhia.
parece um pouco mórbido, né? Mas talvez ouvir isso para vocês pode ser chocante. Mas se a gente entende que a morte faz parte do ciclo da vida, e com isso eu não estou dizendo que para mim a morte é uma coisa fácil, né? Mas como eu disse, eu fui estudar, porque era algo que me mobilizava, que mexia muito comigo. Então eu queria entender um pouco melhor. Se a gente vê que a morte ela faz parte da nossa atuação, né, a gente pode ter um, uma relação, um diálogo melhor com essa morte. Então a gente pode olhar para ela enquanto nossa companheira e não enquanto um inimigo. Né? Como eu falei desses laços com o paciente, ele pode ter esse impacto, né? A Gabriela de Mello também falou isso na reação à morte. Então, a depender do tipo de impacto, de relação que a gente tem com esse paciente, a gente vai ter. Eu citei os 2 residentes em relação a esse caso, desse paciente que estava com falência de acesso, mas falando da minha experiência pessoal, quando ele faleceu, os 2 momentos mais marcantes em relação a esse paciente foi, o primeiro deles foi que eu fiz o testamento dele. Não era um testamento de valor legal, não tinha nenhum registro em cartório, enfim. Mas era um paciente que ele tinha poucas coisas, ele morava num quarto, mas aquelas poucas coisas ele queria dizer para quem ele queria deixar. E eu tive a honra, que foi realmente uma honra, apesar de ter sido muito difícil, de fazer o testamento dele. Ele ia me ditando as coisas. E ele é analfabeto, né? E ele ia me ditando, e eu fui. E ele era analfabeto funcional. Ele sabia assinar o nome dele. No final, ele só assinou. Né? E a gente teve a oportunidade de ler o testamento e entregar o testamento à família depois do óbito do paciente, da morte dele. Então, nesse dia que ele faleceu, foi muito difícil para mim atuar enquanto psicóloga. Uma coisa que pesou muito, eu era uma recém-formada, né? Ainda não tinha uma trajetória mais longa, mas eu também não sei se eu conseguiria mesmo se eu tivesse mais tempo. E se a gente tem a oportunidade de reconhecer isso, talvez fique mais fácil lidar com a morte. Então, eu solicitei a uma outra psicóloga da minha equipe, né, da equipe de psicólogos do hospital, que trabalhasse, que acolhesse a família, e eu só acompanhei. Eu vivi todos os momentos, mas para mim não era possível acolher aquelas pessoas naquele momento da melhor forma possível. Então, essa também é um reconhecimento dos nossos limites. Né? Tem contextos que não é possível, mas quando for possível, é importante a gente pensar sobre isso. Então, esses laços, eles fazem com que a gente sinta a morte de forma muito diferente. E eles também precisam ser respeitados. Porque às vezes a gente quer manter um distanciamento dessas pessoas. Mas quando a gente lida com pessoas que a gente vê 3 vezes por semana, né, 4 horas, às vezes a gente tem um laço muito mais forte de presença do que pessoas da nossa família que a gente vê uma vez por mês ou nas festas de final de ano. Então isso também precisa ser respeitado. Então vamos para algumas estratégias de enfrentamento que podem ser disfuncionais, mas que também podem ser funcionais. Né? A primeira delas é a que Maria Helena de Mello chama de colete à prova de bala, que é como se você vestisse um colete, uma armadura, para se proteger. Então, é como se você não entrasse em contato. Você também, além desse colete à prova de bala, que é muito mais forte, muito mais rígido, a gente pode manter um distanciamento. Então eu posso dizer, eu não quero saber muito da vida daquela pessoa. E eu, às vezes, só quero ir lá administrar o remédio dele e ir embora fazer meu trabalho. Né? Para manter esse distanciamento. Ou então, a gente pode usar estratégias que podem ser mais positivas para todas as pessoas envolvidas. A gente pode ter uma formação continuada. O que é isso? Nada mais é do que estudar. Né? E ter espaços de educação para a morte, como eu falei, espaços dentro das instituições que a gente trabalha para discutir esses temas. Né? Momentos que a gente lê sobre luto, sobre morte. Existem vários livros, várias pesquisas sobre isso. A gente pode fazer grupos, a gente pode ligar para um amigo discutir,
A gente pode falar com alguém e dizer, pô, tá difícil lidar com aquele momento, né? Se a gente tem profissionais de psicologia trabalhando com a gente, os profissionais de psicologia, normalmente, eles não atendem a equipe de saúde. Mas, enquanto parte daquela equipe, ele também pode nos ouvir, enquanto colega de trabalho, né? Que é muito diferente do atendimento que a gente faz para os clientes, para os pacientes ou usuários que a gente atende e suas famílias. Outra coisa que a gente pode fazer é a gente revisitar a nossa própria família. Como a minha família lida com a morte? Né? Como eu fui criado? Como minha família me ensinou a discutir a morte? A família nada mais é do que o primeiro espaço de socialização que a gente tem. O segundo, normalmente, é a escola. Então, a gente tem que entender como a gente foi criado sobre a morte. Quais são as minhas ideias sobre a morte? A gente tem que ter essa consideração. Outra coisa a gente pode ter lutos mal elaborados, ou seja, lutos que ainda não estejam, né, esse processo ainda não esteja concluído. Então, a gente tem que pensar sobre isso. E a gente tem que lidar com a elaboração dos lutos, mesmo que não sejam em relação a pessoas da nossa família, Há alguns pacientes também, né? Não tem problema nenhum se um paciente nos impactar muito, né? E a gente precisa tratar e falar sobre isso. Essas são algumas estratégias de enfrentamento que eu considero importantes, né? Que normalmente a gente usa o distanciamento, a evitação, mas que não são tão funcionais para ninguém. E aí, pensando nessa mesma questão da reflexão sobre a morte, sobre nossas ideias sobre a morte, a gente tem que fazer esse mesmo espaço de reflexão em relação à doença. Então, como é que eu enxergo as doenças, né? E como eu enxergo as pessoas que vivenciam aquelas doenças? Eles são pobres coitados? Eles são dignos de pena? Eles são pessoas que têm altos e baixos? Como é que eu enxergo aquelas pessoas? Isso vai nos ajudar também, né? A vivenciar essa trajetória dentro do contexto de saúde. E aí, um questionamento que eu vivi também de um estágio, lá atrás, foi a UTI, ela é um espaço de vida de morte. Né? A UTI carrega, assim como a oncologia, que a gente vai falar um pouco mais à frente, ela carrega um caráter muito forte em relação à morte. Mas muitas vezes, a maioria das pessoas vão para a UTI porque elas têm chance de viver. E aí, um paciente, o filho de um paciente que eu acompanhei, um dia ele me perguntou como eu consegui estar na UTI, sendo que tinha tanta morte à volta. Né? Para ele era muito difícil estar lá, porque o pai dele estava internado. E eu disse a ele que, enquanto profissional, eu via vida. Porque, para mim, eu via pessoas que tinham chance de cura. Né? E isso também é importante a gente ver. O espaço onde eu trabalho, como é que eu enxergo esse local? Né? Outra coisa, como eu já falei, a gente não está sozinho ou sozinho naquele espaço. A gente trabalha para além da equipe, a gente trabalha com a família e com o paciente. Todos nós podemos ser ativos no tratamento. E também desenvolver nossas formas de lidar com isso. Eu não estou falando da gente abraçar e chorar uma pessoa que está chorando. Pode ser que em algum momento a gente não dê conta e chore também. Mas eu estou falando de, assim, entender que a gente não está sozinho nessa guerra, que não é uma guerra, a gente não está sozinho nesse processo de viver, né, e de morrer, a gente não está sozinho. Então é importante. Outra coisa que eu falei também em relação às reações, quando eu citei o primeiro caso do paciente, é que uma coisa que também pode nos ajudar, que faz a gente enxergar as pessoas como pessoas também, né, não encare nunca uma reação agressiva de um paciente como um ataque sexual. Então, uma pessoa que já sabe que ele tem um câncer, que não tem uma possibilidade de cura, uma pessoa que está sentindo muita dor, mesmo com os tratamentos, né, com os medicamentos. Quando essa pessoa grita, quando essa pessoa ela se descontrola, aquilo não tem nada a ver com você.
E aí quando eu trabalhava na nefrologia também, eu trabalhava com o transplante renal. E eu lembro de um caso que o paciente transplantou, à primeira vista estava tudo bem, e o médico fez a biópsia renal, que era um protocolo do acompanhamento dos primeiros momentos do transplante, e acabou que, por conta daquela biópsia, o menino começou a sentir uma dor no abdômen, era um menino novo, era 19 anos, e foi para a sala de cirurgia e ele voltou, né, para a máquina de hemodiálise. Então, o que a mãe falava sempre, com muita agressividade, era: meu filho perdeu o rim para o erro médico. Na verdade, o rim ele já não estava funcionando, o rim transplantado. Aquele rim estava cheio de sangue. E a biópsia salvou aquele menino, porque ele podia ter tido uma infecção mais grave. Mas para ela tinha que encontrar um culpado, porque o transplante é uma grande esperança na vida dos pacientes, né? Ele não é a cura, mas ele é uma grande esperança. Então ela tinha que arranjar um culpado, né? A gente precisa entender isso. Muitas vezes a gente mesmo, em outros contextos de nossa vida, a gente tem que arranjar, a gente procura o culpado. Então a gente tem que considerar isso também. E aí eu trouxe rapidinho uma citação de um outro texto que eu queria só destacar um ponto. As solicitações do paciente em estágio final, algumas vezes, são difíceis de compreender. Esse artigo falava sobre a atuação da enfermagem com pacientes terminais oncológicos. Elas são difíceis de compreender, por isso o enfermeiro deve possuir os conhecimentos e habilidades de comunicação para decodificar informações essenciais, diminuindo a aflição de quem está morrendo e proporcionando um cuidado de qualidade. Importante, a gente está lidando com pessoas em estágio final de vida, ou seja, elas estão morrendo, elas não têm mais chance de cura. E ela fala de cuidado, né? Mas o ponto que eu queria destacar é esse: decodificar informações essenciais. Se a pessoa está com algum aparelho que impede que ela fale, né? Ou se ela tem fazendo uso dos medicamentos que deixam ela mais sonolenta, enfim. Esse é o contexto que eu imagino que ela esteja a falar. Mas se a gente está lidando com um paciente que está lúcido orientado, que ele tem capacidade de falar, a gente não tem que tentar decodificar o que a gente acha que eles estão pensando. A gente tem que ter um diálogo. E a comunicação, como eu vou falar um pouco mais à frente, é muito importante. A gente não tem que achar que o paciente acha aquilo mesmo que eu acho. Como eu falei, as concepções são diferentes para diferentes pessoas, então a gente tem que considerar isso. Chegando em oncologia, a gente tem uma relação entre oncologia e morte muito forte. Os avanços da medicina já permitem um grande cura, na possibilidade de cura, tratamentos melhores, mais eficazes, mas ainda existe um imaginário social que relaciona o câncer à morte. Tem muitas pessoas, inclusive, que nem falam a palavra, né? Ou chamam CA, ou falam aquela doença. Então, tem o caráter é muito pesado e ele também tem que ser considerado. É a primeira coisa para a gente considerar, para além do conhecimento técnico sobre o que é o câncer, né? Sobre o que fazer na área de oncologia. Outra coisa a gente tem que considerar também que qualquer doença ela gera uma crise na vida das pessoas. E aquela crise, o que ela faz? A gente fica tão bagunçado que a gente não sabe mais o que fazer, né? Se a gente pega uma doença que é repleta de significado, a gente precisa ajudar essas pessoas, principalmente psicólogos e psicólogas, a encontrar formas daquela pessoa a lidar com a situação. Então, muitas vezes a gente pode ficar com raiva de um familiar, de um paciente que não sabe responder algo, que não sabe dizer se o médico disse qual era o diagnóstico, enfim. A gente tem que buscar compreender que aquele momento, e pode ter um mês do diagnóstico, mas a gente tem que tentar entender como é que aquela pessoa está vendo a situação, né? Outra coisa importante que a gente tem que estar atento é que muitas vezes as pessoas consideram, por uma influência religiosa, muitas vezes, né, por uma questão de crenças da pessoa,
envolve o câncer estar relacionado a algo que eu fiz ou uma punição. Então, às vezes a gente acha que meu marido ficou doente porque meu filho estressou muito ele, né? E essas coisas também a gente tem que ficar atento para entender as reações que as pessoas têm em relação ao adoecimento e até à própria morte. Porque se essa culpa e essa ideia de punição ela não for trabalhada em vida, ela pode gerar muito sofrimento para os familiares dessa pessoa quando ela morrer. E a gente também tem que considerar que o tratamento ele possui aspectos indesejados. Por mais que a gente queira tratar a paciente para oferecer ou melhor qualidade de vida, ou oferecer a cura para o tratamento, ele possui aspectos indesejados. Então, essa pessoa, a pessoa que faz uma quimioterapia, ela pode perder o cabelo, ela pode ter perda de apetite, ela pode ter enjoos e vômitos constantes. Então, são aspectos indesejados e a gente não pode considerar que esses aspectos também podem gerar reações ruins no paciente. E que ver o paciente em sofrimento também pode nos afetar. Então, a gente tem que considerar isso. A gente também tem que considerar que aquela pessoa com câncer está dentro de um contexto complexo. Eu falo isso de todas as doenças, mas eu destaco o câncer porque é uma doença que envolve um tratamento prolongado, a gente está lidando com uma doença que é considerada crônica, enfim. Então, a gente não tem que olhar aquela pessoa só como um paciente, a gente tem que olhar aquela pessoa como um ser humano, que está dentro de um contexto. Muitas vezes é uma pessoa que gosta muito do seu trabalho e tem que se afastar por causa do tratamento. Né? Muitas vezes é uma pessoa que perdeu a capacidade de trabalhar, que perdeu a capacidade de prover financeiramente sua família ou até emocionalmente a sua família. A gente tem que considerar quem é essa pessoa. Outra coisa, a gente tem que considerar a autonomia dessa pessoa. E esse é um limite que a gente tem que reconhecer no nosso trabalho. Eu não posso convencer ninguém a fazer um tratamento e nenhum procedimento que ela não quer fazer. Né? E essa é uma questão que, se a gente acha que existe uma chance, mesmo que mínima, daquele paciente se curar com um procedimento X e ele não queira fazer, isso pode nos afetar. Né? Porque ele sabe que sem aquele procedimento ele corre um risco muito maior de morte. Mas ele escolheu, mesmo compreendendo, né? Ele escolheu isso. Então, isso pode ser muito difícil para a gente. A gente tem que considerar também a importância da família. Como eu falei, a gente não trabalha sozinho, a gente trabalha paciente, família, equipe. E a gente tem que, pensando nessas questões de culpa, pensando nessas, às vezes, de coisas não resolvidas, a gente tem que prestar informações verdadeiras para as pessoas. A gente também tem que estar atento ao que a pessoa deseja saber ou não. Né? Mas a gente não pode olhar para uma pessoa que está morrendo, né, com câncer e achar que ela não tem que saber sobre aquilo. Não nos cabe decidir aquilo. Né? A gente tem que se discutir, inclusive, com famílias. Assim, será que é a melhor? Ela não saber é melhor? Por quê? A gente não tem que definir pela família, a gente tem que buscar entender por quê. Não me cabe julgar aquela família por nada que ela fizer. E essas informações verdadeiras, elas podem ter um impacto nesse planejamento, nas despedidas de organizações. Então, se uma pessoa que é um provedor daquela família, se ele sabe que ele está morrendo, ele tem tempo de organizar as finanças, ele tem tempo de ensinar a outras pessoas como fazer as coisas. Ele tem tempo de convidar uma pessoa da família com quem ele não fala há anos e chamar essa pessoa para se despedir. A gente precisa considerar essa questão, que a pessoa tem um direito. E isso tem um impacto muito grande na morte daquela pessoa, no morrer daquela pessoa e no processo de luto que os familiares e as familiares vivenciam antes, durante e depois, né, da morte. Outra coisa que a gente tem que considerar é que, como eu falei, quando a gente considera que o nosso trabalho enquanto profissional de saúde não é curar, mas cuidar, a gente vê possibilidade com o paciente terminal. Então, o paciente em fim de vida, a gente pode oferecer conforto, cuidado, a gente pode oferecer nossa presença, a gente pode oferecer, buscar formas dele se sentir mais confortável, ou buscar ver um acompanhamento, um home care, né, para ele poder ir para casa, se despedir, estar num lugar mais confortável.
A gente pode oferecer a nossa presença, a gente tem muitas possibilidades para oferecer àquela pessoa. E com isso, pode ser que se a gente se permitir pensar em entrar em contato com a morte, a gente consiga estar mais próximo do paciente que está no final da vida, sem que isso nos abale tanto, né? Claro que não é fácil, mas se a gente fizer contato com essa morte, a gente pode poder estar mais presente para esse paciente, né? A gente pode fornecer cuidado e conforto, e a gente sai dessa ideia de que não é nada mais a ser feito, né? Em algum momento na aula eu mesmo usei esse termo, mas a gente tem que tirar isso da nossa cabeça, porque existem muitas coisas a ser feitas, né? Eu lembro de uma vez que um paciente meu, ele já estava em fase terminal na vida, e eu perguntei a ele se eu podia fazer algo por ele, né? Ele tinha consciência que existia uma chance dele ficar bem, mas ele sabia da possibilidade da morte. E ele tinha uma fé muito grande em Deus, que ele ia ficar bem. Mas era um menino novo, de 23 anos em média, e esse não é nada mais a ser feito. Eu perguntei a ele, eu posso fazer alguma coisa para você nesse momento? Ele falou, acho que ele falou, o que eu quero te pedir, você não pode fazer. E eu disse, mas peça de qualquer forma. E ele me disse que queria comer coxinha. Eu não conheço ninguém que não goste de coxinha, né? E eu pedi autorização da médica dele, falei com toda a equipe da enfermaria e eu levei coxinha para ele. Então, às vezes, a gente acha que não tem nada a ser feito, mas tem. Como levar coxinha para o paciente, né? Em relação ao Covid-19, todas as questões que eu falei aqui a gente tem que considerar, mas eu acho que é muito importante a gente lidar primeiro que é uma doença, é uma pandemia completamente nova, que é uma novidade para o mundo inteiro, né? E que mesmo que já tenha acontecido uma grande pandemia há 100 anos atrás, a gente está lidando com uma realidade muito nova, porque poucas pessoas vivenciaram aquela realidade, né? Primeiro de tudo, a gente tem que diferenciar que às vezes a gente vê nos jornais ou em qualquer mídia, 80 mil pessoas já morreram com coronavírus, né? Não sei quantas mil pessoas já foram diagnosticadas. A gente tem que lembrar sempre, são pessoas, não são números. Isso faz com que a gente entre em contato com a possibilidade de morte. Isso fala sobre a morte morrer e o luto também. A gente tem que considerar, muitas vezes, que as pessoas que estão perdendo entes queridos por conta do Covid-19, elas não têm chance de despedir, ou elas têm que fazer uma despedida com o caixão fechado, né? A gente tem que considerar a invisibilidade de um vírus. Por mais que eu entenda, por mais que eu tome os cuidados, mas a gente está lidando com uma doença silenciosa, né? Uma pessoa sem sintomas pode ter o vírus. Então, eu, enquanto profissional de saúde, posso sentir o medo de ser a próxima pessoa cometida. E quantos profissionais de saúde já morreram, né, por conta do coronavírus? Então, a gente tem... eu acho que é um momento muito... Assim como eu falei, né, às vezes a gente está vivendo um momento difícil na nossa família, com alguma pessoa com câncer, e é muito mais difícil atender um paciente que esteja com câncer. A gente está lidando com esse momento agora. Todos nós, em diferentes níveis, estamos correndo o risco de pegar o vírus, né? Então, a gente tem que se perceber dentro dessa situação para poder acolher as outras pessoas. Esse é um ponto muito importante. A gente tem que entender como eu lido com a situação. Particularmente para mim, os primeiros meses foram muito difíceis, porque eu me sentia atordoada, né? Então, eu tive que reconhecer aquilo em mim para quando eu recebia os meus pacientes, eu saber aceitar ou entender que aquilo era difícil para mim ouvir também, o quanto era desgastante atender um paciente, né? Então, a gente tem que ter esse conhecimento, a gente tem que buscar o conhecimento, reconhecer os nossos limites, né? E ter clareza que em todos o trabalho em equipe, a gente tem que ter uma comunicação clara para não gerar ruído. O que são ruídos de comunicação? São coisas que não ficam evidentes. Às vezes a gente usa a palavra óbito, por exemplo. Eu vivenciei uma situação de um relato de uma outra psicóloga no hospital que eu trabalhava, e ela disse que a família recebeu a notícia que o paciente tinha vindo a óbito e perguntou, mas ele está bem, não é, doutor?
porque para eles não sabiam que era óbito. É um termo técnico que muitas pessoas não conhecem, né? Então, às vezes, é importante a gente usar a palavra morte. A pessoa morreu, né? É importante a gente ter isso, para não gerar esses ruídos. É importante outra coisa também que eu pensei muito quando eu estava construindo a aula, é que é uma coisa que a gente tem que considerar, principalmente em relação à comunicação dos fluidos. A gente está vendo os hospitais de campanha, são instituições de atuações bastante que são temporárias, né? Que são estruturas e equipes de trabalho que muitas vezes nunca trabalharam juntos. Isso tem muito a ver com a intervenção de emergência também, que é a psicologia tem se debruçado muito sobre essas intervenções em diferentes contextos. A gente tem que conhecer e considerar as condições de trabalho. Tem EPIs para todo mundo, né? Como é que está sendo o transporte desses pacientes? Como é que está sendo garantida as questões mínimas de cuidado e de segurança dos profissionais de saúde? A gente está lidando com hospital de campanha, a gente está lidando com uma UTI que tem metais respiradores quebrados, né? A gente tem que entender que a gente está lidando com uma situação nova e a gente está lidando com a emergência, né? É uma emergência crônica. Eu não vi esse termo em nenhum lugar, mas foi um termo que eu criei agora, porque já tem muito tempo que a gente está lidando com ela. E possivelmente a gente vai lidar com ela por muito tempo. Então a gente tem que buscar momentos de compreender como todo o contexto nos afeta, para que a gente não possa ser tão afetado, que a gente busque formas de se nutrir, né? E são coisas simples, por exemplo, eu gosto muito de cozinhar quando eu estou num momento de estresse. Uma pessoa pode fazer arte, gritar, enfim, fazer qualquer coisa, jogar futebol, jogar videogame, o que for. A gente tem que buscar esses momentos, né? Mesmo que a gente entenda que a gente, enquanto profissional de saúde, precisa estar disponível, porque cada dia mais o número de profissionais de saúde são infectados, a gente precisa entender que existe um limite. E outra coisa que a gente precisa entender também a gente está a gente está exposto a situações traumáticas. Então, nós e as famílias, somos vítimas secundárias desse vírus, né? Muitas vezes a gente tem que fazer escolhas profissionais. Quem vai receber um respirador, né? Existem critérios para essas escolhas, mas muitas vezes essa escolha nos afeta muito. E é para afetar mesmo, né? Porque é difícil. Mas a gente tem que entender que aquelas escolhas, a gente segue protocolos e tem critérios. Não é uma escolha pessoal, não tem nada a ver com Marília enquanto profissional de saúde. Outra coisa que pode ser bem desgastante são as relações profissionais. A gente está vivendo num ambiente de estresse, então a gente tem que olhar para essas relações também, né? São pessoas que estão desgastadas, que estão com medo. Então a gente tem que pensar sobre todas essas coisas. A professora Jane Tavares, da UFRB, ela estuda sobre morte, estuda sobre saúde mental da população negra, e ela traz um texto que ela publicou no Diplomatique, no jornal Diplomatique, e tem esse trecho que eu estou citando para vocês. Para pessoas negras, a entrega emocional pode não ser uma opção, pois tanto é preciso retornar às atividades de sobrevivência, quanto se vive o medo da perda de controle e de, por fim, enlouquecer. Então, se entregar ao luto é possível para todas as pessoas? Não, nem sempre. Quando eu falo que a gente tem que entrar em contato com esse luto, muitas vezes na correria do nosso dia a dia a gente não tem esse contato, né? Porque a professora Diane traz aqui para pessoas negras a necessidade de sobrevivência e de estar trabalhando e não estar em casa como deveria ser, é mais importante, porque ela precisa comer e dar de comer aos filhos, comprar remédio, o que for. A gente também, muitas vezes, por conta de todas essas questões, a gente não tem uma educação à morte, a gente pode ter medo de perder o controle, né? E de, por fim, enlouquecer. Essa perda do controle é uma coisa que afeta muitas pessoas, né? Então, a gente tem que estar atento e buscar apoio em relação a essa perda. E também entender que o luto não é possível para todas as pessoas. A gente tem que compreender as interseccionalidades que atravessam as pessoas. Raça, classe, sexualidade, seja ela qual for, gênero, né? Enfim, a gente tem que compreender essas pessoas.
A gente não tem que olhar para todas as pessoas como apenas pessoas todas iguais, a gente tem que olhar individualmente para essas pessoas. E é isso, essas são as referências que eu usei, né? Eu queria agradecer. Se ficar alguma dúvida, se é algo que eu falei não ficar claro para vocês, esse é o meu contato de e-mail, né? Vocês podem me mandar e-mail para a gente trocar algumas ideias e bater um papo, certo? Obrigada.